Vamos lá pra mais uma tier list de One Piece, que a gente conseguiu terminar Sabaody, ou melhor dizendo, Sabound, que agora Sabound. a gente sabe o nome correto de Sabound. E é uma tier list um pouco curta, assim como a de Thriller Bark, por número de personagens, mas a próxima também vai ser meio curta. Mas enfim, a gente tá seguindo aqui e vamos que vamos. Com o Grande Kuma, né? Grande Kuma? Começamos com ele? Começamos É o Kuma. com S, né? Grande Kuma. Aí é foda, cara, de novo, eu tenho contexto, porém, entretanto, todavia, mesmo eu tendo o contexto do Kuma, eu vendo isoladamente, é interessante porque ele gera uma dúvida muito genuína do que ele tá fazendo ali. Porque, beleza, tá todo mundo sendo caçado, deu merda generalizada, tá o Kizaru de um lado matando uma galera, tem um personagem novo com um machadão também batendo, tem os pacifistas ali dando laser em todo mundo. Você fala, mano, vai todo mundo morrer. Claramente tá todo mundo na merda. E chega o Kuma com um plano B. E esse plano B, para os personagens que sabem, eles estão meio que sintonizados naquilo. Kizaru não gosta do que ele tá fazendo. E o outro lá, qual que é o nome do tio lá? O tio. O tio do bando do Roger. Não, o Rayleigh. Isso. O Kuma, tipo, fala, ó, confia, né? Saca só. E ele, beleza, ok. Então, são dois caras que sabem demais e estão num contexto que eles entendem e o resto não entende. E é um bom recurso narrativo, inclusive, de você não precisar literalmente matar todo mundo. Você cria uma solução que é consequente. Então, todo mundo ser teleportado, e o que o Kuma faz, mais uma vez, meio que manipulando tudo pelas sombras, assim, ou sendo até contra as ordens que mandam pra ele, eu falo, é muito interessante. E é um personagem que aparece de novo como algo muito aquém do próprio contexto. Então parece que ele tem muita informação, muito poder, ele tem coisa ali. É um personagem misterioso, vamos dizer assim, que dá um senso bem legal e eu gosto bastante do Kuma. Direce. Nessa perspectiva eu gosto como o Kuma ele emprega o papel do... O mesmo papel que ele teve em Thriller Bark, só que de uma maneira um pouco mais intrínseca à narrativa, né? Ele me lembra muito o que foi o Moria no último arco, que é uma pessoa de recados, sabe? Ele dá os recados dele, só que diferente do Moria, que gritava, extravasava os recados dele, e todo o conceito do personagem era esse recado, o Kuma ele chega e ele entrega códigos o tempo todo. Ele faz coisas que a gente não entende, ele fala para as pessoas que tal coisa vai acontecer, e acaba que no final das contas ele chega, faz todo mundo ir embora e não responde nada. E você fica tipo, tá bom, o que aconteceu? A tripulação foi dizimada, sabe? Ele traz esses questionamentos de uma maneira muito legal, mesmo que não seja tão difícil de esconder que, na verdade, ninguém morreu, sabe? É explicado pra gente o que acontece com os poderes. Isso já tira um pouco do peso, mas o peso é muito mais pro personagem Luffy do que peso de matar os personagens. Então, faz todo sentido. Eu também colocaria num S aqui nesse arco, porque ele é um bom ponto final pra esse momento de One Piece. Ele é. Dinossauro C. Cara, você foi, fez uma graça, foi embora. E teve muitos piratas e muitas pessoas aqui que têm poderes excêntricos que fizeram uma coisa parecida. Você aparece, faz uma graça, vai embora. Os que são mais relevantes, eu vou jogar um pouco mais pra cima. Os que aparecem e fazem isso, vai embora, ok, tá tudo bem, você fez o seu. Você é um personagem que visualmente eu achei que seria mais interessante, aparece com uma rapieira e um machado e do nada vira um dinossauro. Eu falo, tá, Oda, você não sabe o que você quer fazer com esse cara, né? Tipo, o visual... Não, ele é um duelista, né? Ele é um Buckler, alguém que manja de armas. Não, ele vira um dinossauro. Eu falo, tá, tudo bem. De novo, né? De novo. É o Drake, né? Foda-se ele. Pois é. A Robin teve alguma coisa especialmente nesse arco pra ela?
Ela virou infodump o tempo todo e no final tem toda a representação do trauma dela que eu acho bem interessante, como o Kuma revive Ohara pra Robin. Só que é um ponto da personagem que não precisa ser explícito, então ele não se torna um foco por muito tempo, né? Ela só é a última a ser levada, o que é muito representativo, e você vê pela personagem que ela tá com medo. Quando ela vê o Kizaru na frente dela, é como se ela tivesse revivido o passado, e ela de fato tá revivendo. Só que a maneira como é dirigida é tão boa do episódio que me faz ter uma empatia muito grande com ela nesse momento. Só que é só nesse momento que ela cresce. Nos outros ela só explica a coisa pra gente. Ela tem até um pouco mais de função. Aqui ela consegue ter um pouco mais de função de infodump dela. Eu vou jogar no ar você por enquanto, né? Tem o diálogo dela com o Ray também, que é muito interessante, né? Sobre o mundo e ela, tipo, ter a resposta do mundo na frente dela e ela decide não ouvir a resposta. Sabe? É um desenvolvimento de personagem muito grande, né? Sim. Ela tem alguns pequenos bons momentos e o papel dela geralmente é bem mais fundamental do que, sei lá, de alguns outros personagens que é só a piada pela piada, sabe? Então, eu gosto disso. Brook, ele teve bastante... Ele foi a primeira vez que a gente vê ele em um ambiente diferente, né? Foi a primeira quest dele, vendo que ele tem os poderes de bardo dele também, os primeiros momentos de interação dele com um bando de verdade, né? Pós-arco dele. Acho que ele fez um bom trabalho, foi divertido, ele foi consistente. Sim, eu gostei do Brook nesse arco porque ele demonstrou a habilidade dele de bardo, né? Isso é bem interessante, porque a gente entende ele como um espadachim sussurrante, e aqui ele do nada começa a tocar, e aí você entende, não, ele vai usar música pra deixar os inimigos atordoados e atacar. E isso é uma habilidade muito da hora, que é muito bem usada aqui. Eu achei bem interessante os momentos ali, o antes deles chegarem em Sabaldi, que tem toda a luta lá com o Sanji da Deep Web, né? Vou chamar assim. Nossa! Pode crer. E ali ele demonstra ser muito proativo e que ele vai ajudar, sabe? Ele quer ajudar, porque no último bando ele foi inútil, porque era um bando de bardos e todo mundo sabia fazer o que ele fazia. E agora ele pode ser o diferencial, porque ele é o bardo no bando normal. Então é legal, sabe? Tem uns detalhezinhos de personagem ali que é interessante que o Oda constrói do Brook, que é muito do que a gente vê dos personagens na Grand Line. A partir do momento que o Bando de Chapéu de Palha chega na Grand Line, todos os personagens, Frank, Brook, Jinbe e Robin, são apresentados como esses personagens que vão ter funções. Isso é muito legal. Maravilha. Sanji também, né? Ele fez o dele. Nada de especial, nenhum enfoque específico pra ele. Fez um bom trabalho. Não foi criminoso, eu acho que isso daí já é um mérito pra ele, né? Tirando o fato de alguns comentários com a sereia, mas é o Sanji sendo o Sanji, nada diferente do que ele já tinha apresentado. E também nenhum momento de ápice dele. Foi consistente. O Sanji, o Oda guardou o pior dele pro resto, né? Porque o Sanji foi transportado pra uma ilha. Ai, e eu queria que ele não fosse transportado pra ilha que ele foi, mas enfim. Ai, Jesus. Né? Chopper também. Consistente. Fez o dele. Chopper... Né? Okay. O maior momento dele foi ser um gancho pra dizer: gente, a Kame sumiu. E só, sabe? Não tem mais, assim. Não teve muito uso. Assim, o bando do Chapéu como um todo foi bem um coletivo e todo mundo fez o que precisava, sabe? Tava ali, sabe? Nada muito especial, até porque esse arco não é muito sobre o bando em si, né? Ou melhor, ele é muito mais pelo coletivo do que do individual. E eu tô vendo meio que essa coisa que o Oda tá fazendo, pelo menos desde o arco passado pra esse, ele tá trabalhando mais o coletivo. Porque provavelmente, pelo que eu entendi que todo mundo se separou, agora ele vai dar um enfoque melhor para cada um individualmente nesse contexto novo que eles vão estar. Então, acho que o arco de cada um, de novo, de amadurecimento vai vir depois. Agora é o coletivo e setar informações, setar lore. E isso ele fez muito bem, sabe onde? Quem é tu? Pinguim.
Pinguim? Pinguim da tripulação do LoL, que não fez nada nesse Nada, arco. Então, nada, foda-se. nada. O Soap. Nem mostrar ele direito tá mostrando. Fantástico. Cara, o Soap também não fede nem cheira nesse arco. Não era o momento dele crescer. É só o Soap. É só o Soap. Ele cai muito no que o Chopper nesse momento, né? Porque o Chopper também não tem muito o que fazer, sabe? É muito falar sobre o bando em coletivo. Eles lutam juntos, eles estão sempre juntos. Os problemas acontecem com eles juntos. Então, tipo, pô, não tem o porquê ter um momento do Chopper e um momento do Soap. Eles só estão ali, sabe? Sim. Apesar de que eu gosto do momento que o Kuma vai atacar o Zoro e ele tenta, tipo, correr o tempo todo e quando chega no momento do Usopp ser transportado, tem todo um drama ali nele, né? Vendo um grande medo dele de se separar, porque ele se acha um inútil. Então, ele ali pensando que, pô, vai acabar pra mim, sabe? É um negócio bem interessante do personagem e que pode ser um personagem que o Oda pode trabalhar legal esse senso de tentar se virar. Porque ele não tem mais ninguém com ele, sabe? Ele e o Luffy precisam arrumar modos de sobreviver enquanto eles não estão juntos de novo como uma tripulação. Ele principalmente porque, querendo ou não, ele é o elo mais fraco daqui. Sim, em vários sentidos. Em tomada de decisão, em poder, em personalidade, ele com certeza é o elo mais fraco. E eu não sei o que o Oda vai fazer com isso. Já o Luffy, pô, é um arco que ele precisou protagonizar bastante. Bastante. Tipo, ele teve que tomar muitas decisões e até decisões, entre aspas, erradas, né? Ou reações erradas. Porque ele quebrar a cara de um Tenryubito é extremamente consequente. E ele arcar com isso é bom pra narrativa. Ele perdoar, inclusive, o tio do Takoyaki é uma coisa legal. Ele, inclusive, entender esse novo contexto e sempre tá agregando cada vez mais amizades e todo mundo. Eu vejo que é um Luffy mais ativo nesse sentido. É um arco que ele conseguiu ter mais proatividade pra tomar essas decisões ou até mesmo se expor nessas consequências. Porque ele ia dar um cacete naquele bicho e, pô, foi fantástico. Foi ótimo o que ele fez. Foi realmente muito bom. Gostei do Luffy aqui. Eu gosto como o Luffy aqui, ele é utilizado como esse canal do que é ser pirata pros Mugiwaras pra toda a narrativa, sabe? Eu gosto do detalhe dele chegar numa ilha que tem todo um processo cultural muito esquisito e que tudo acontece ali, que você tem, tipo, a Marinha dando vista grossa, o governo mundial dando vista grossa por uma loucura no lugar onde é pra ser o canal dos mundos, né? O arquipélago Sabaldi é um arquipélago porque ele interliga todos os mares, todos os mares dão pro arquipélago, né? Até porque ele é muito perto da Red Line e faz todo sentido. Então é muito legal você ter essa ilha que idealmente é criada para ser esse lugar, para ser um lugar acolhedor. E, meu Deus, a gente tem uma pluralidade de pessoas aqui. E aí você tem essa questão dessa discriminação que as sereias, homens peixes sofrem e de todo esse processo de escravidão que rola aqui. Que é muito interessante como o Luffy chega e fala: não, vocês vão agir desse jeito porque eu quero que vocês se divirtam e pra mim vocês são meus companheiros. E é isso que importa. Eu vou partir pra cima de qualquer regra que foi imposta aqui. E é muito legal como o Oda trabalha ele indo pra cima das regras, que é uma coisa que ele faz desde o primeiro arco de One Piece, até porque One Piece é sobre isso, e monta todo o choque nele. De quando ele quebra e ele percebe que tem consequências de todas as ações que ele teve pelo decorrer do arco. Então, o socão que ele tem é muito foda, idealmente. Só que é muito trágico pro arco, sabe? Tipo, acabou com uma galera, causou uma destruição na ilha, levou os companheiros dele a serem dizimados, sabe? Levou ele a perder o maior tesouro dele, né? Que não é o One Piece. Ele quer chegar ao One Piece. O maior tesouro dele é a tripulação dele. E ele perdeu o maior tesouro, sabe? Então é como se ele tivesse sido saqueado pelo mundo. Mas na verdade ele tá sendo saqueado pelas próprias ações. Então, pra mim, nesse arco, o Luffy é um S, porque é o auge do personagem. Em relação a como você vai trabalhar o máximo
da inconsequência dele e o máximo do como essa inconsequência vai gerar um problema muito grande que é agora, irmão. Agora ele vai sofrer. Agora ele não vai conseguir mais ser esse mesmo Luffy por muito tempo. Ele vai ter que pensar muito antes de cometer as ações que ele fazia, que ele não pensava. Quando ele chegou pra bandeira do governo mundial e tacou fogo, falou pro Soteking, taca fogo nisso, ele não tava nem aí, sabe? Quando ele socou o Terobito, ele sabia das merdas que ele ia fazer. Só que as merdas foram bem piores do que ele imaginou. Então, tipo, é muito foda o que ele representa aqui. Eu acho que é o auge do Luffy como personagem e só vai melhorando daqui pra frente. Pô, eu vou colocar que, assim, de cabeça talvez ele seja um dos poucos que entre no S aqui. Eu vou deixar ele aqui por enquanto também, eu não sei se vai ter alguém melhor que ele aqui pra estar no S. Mas eu concordo com você. Eu acho que nesse momento ele viu a Jeripoca piar. É esse o momento que ele viu o bagulho pegando fogo, porque ele tancou sempre tudo, porque ele sempre teve costa larga com o poder dele. Inclusive, quando ele enfrentou o Totodile, porra, é o primeiro Chichibukai. E ele conseguiu ganhar por causa que deu certo. Ou quando, pô, vou peitar Enel. Legal, eu consigo peitar esse cara que parece um deus porque é o meu poder da mente nele. E foi indo, sabe? Só que agora foi a primeira vez que, tipo, pô, a realidade bateu na bunda, sabe? Então, Sim. e não apenas de poder, mas de regra de mundo. Então faz todo sentido, eu quero ver o quanto isso vai mudar o Luffy, porque agora é o momento de não return. Quando ele deu aquele socão, inclusive, eu falei, agora muda, a história vai ter que mudar. Agora a coisa vai ter que mudar, porque não adianta ele ser inconsequente pra sempre. E ainda tem outra coisa, né? Tipo, aí você vai ver pra frente, o Water 7, ele deu sorte que só queriam capturar Robin, porque se quisessem acabar com o bando, eles iam conseguir. Eles A iam gente viu. E em Ines Lobby, ele foi salvo pelo barco. O Going Mary salvou ele. Tipo, o bando ia pra merda ali, ia todo mundo se ferrar e o Going Mary salvou. Sim. Então agora é um momento que ele realmente não foi salvo. Em Thriller Bark, ele foi salvo pelo Zoro. Aqui o Zoro foi o primeiro a ir embora. Tipo, é muito legal, eu gosto desse detalhe, né? Que em contrapartida a Thriller Bark, por isso que eu gosto tanto de Thriller Bark nessa reassistida. O Zoro é o último, porque ele é o que tanca o Kuma. Aqui o Kuma fala, não, você é o primeiro, porque você tancou da última vez, eu não quero que você tanque agora, não. Então, tipo, ele é o primeiro que toma o tapinha e some, e aí a gente fica, tipo, Zoro! Porque a gente entende que o Zoro foi embora, fudeu, agora a gente vai ter que lidar com a merda. Nossa senhora, o tanque morreu, e agora? Sim. O tanque morreu no hit kill, e agora? É foda. É muito bom isso, cara, puta vida. Ai, ai. Tá, não sei quem é tu. Eu real não sei quem é esse cara também. Eu realmente não sei quem é você. Kizaru, cara esquisito. É um cara muito esquisito. Eu entendi a piada dele, eu entendi a força dele, mas ele é muito estranho, cara. Ele não é um tom ameaçador, ele é um cara estranho. É só estranho. Tipo, eu já vi ele outras vezes e as outras vezes me passavam uma impressão um pouco melhor. Aqui a introdução dele é muito torta, mas ele tem um papel extremamente importante de ser esse ponto alto da Marinha. Tipo, olha, qual é o grau ou o nível de periculosidade do maior nível que a Marinha pode oferecer? É o Kizaru. E deixa eu ver como ele funciona. Ok, ele é extremamente poderoso. Inconsequente com os seus poderes também, porque foda-se, ele é alto escalão da Marinha, ele pode fazer a merda que ele quiser. Ele é um mix estranho isso, sabe? A forma que ele age, eu entendo que tem, sabe, essa gag da piada dele, desse estereótipo esquisito que ele é utilizado, porém a função dele é muito clara e muito direta ao ponto. Gosto disso, gosto como usam ele, e ele não é bucha, apesar de muito esquisito, para resolver os problemas que ele foi encarregado. Porque se não tem um contraponto, tanto quando o velho tancando ele na luta, quanto Kuma
fazendo o Chapéu de Palha ser separado, ele tinha, de fato, finalizado todo mundo. Ele tinha matado todo mundo. Inclusive, ele não matou o mago por isso. Ele falou, opa, peraí, tem... Os caras que você veio aqui pra ilha não é esse bando de coquinha, não. É o outro lá. Não precisa matar. Ah, tá, beleza, vou matar, não, vou embora. E foi. Então, ele é eficiente no papel dele, mas ainda assim, muito esquisito. Eu acho que eu vou colocar ele na frente da Robin, no caso, né? Mas, enfim. Eu acho que dos almirantes, ele é o mais foda-se, assim, tipo... ele é bem esquisito. A relação do Aokiji com o governo é muito legal, né? O quanto que ele olha a marinha e ele necessariamente fala, cara, não sei se vocês estão totalmente certos, eu acho que vocês atacarem uma menininha meio pra além do que vocês querem, sei lá, vocês estão com uma ideia meio torta, sabe? Então o Aokiji, ele sempre é essa pessoa que questiona dentro do papel de poder, mas ele continua ali porque, de certa forma, ele quer ver aonde vai, sabe? Até onde ele consegue ir. E aí, em contrapartida, tu tem o... Caraca, eu vou esquecer o nome de novo. Tem o chat vai conseguir lembrar. Tem o cara da lava e o samurai. Os dois eu não conheço. O cara da lava, que é... Eu vou esquecer o nome agora. Enfim. O cara da que lava. ele é a figura totalmente autoritária, sabe? Ele é a pessoa que pensa, não, a gente tem que acabar com esses caras e seguir a justiça. Isso, o Akainu. O Akainu, ele é a pessoa que quer seguir a justiça. Ele é aquele ideal do marinheiro perfeito que vai cumprir as ordens, não importa o que aconteça. Ele é tipo o Capitão Nascimento do One Piece, né? Okay. Então, você tem uma dualidade interessante e no meio você tem o Bossarino, o Kizaru, que é tipo, ele tá ali. Ele é um desgraçado, mas ele é meio bobão, às vezes, ele não se leva tão a sério, sabe? Ele é muito genérico em contrapartida aos dois. Então, pra mim, ele perde demais por ter dois elos muito interessantes, mas eu acho que é a maneira do Oda de equilibrar, né? Fazer ali dois lados um pouco extremos naquele contexto e você trazer um lado meio neutro, que é o lado do Kizaru, que, pra mim, honestamente, não fede nem cheira. E nesse arco, ele faz umas coisas interessantes porque ele é o foco, né? Ele é o canal do Oda pro lado da marinha, né? Ele é o alto escalão, ele é o grande almirante. Então, tudo que ele faz aqui é mostrar o quanto que esse almirante é forte e o quanto que eles vão ter problema lidando com ele. Que é legal, interessante, não é só, sabe? Pois é que assim, o fato dele simplesmente só obedecer às ordens, mesmo sendo meio bizarro, já dá a premissa que ele precisa, porque não tá sendo questionado e nem tá sendo negligenciado. Ele só está cumprindo a ordem. Do jeito dele, mas ele tá cumprindo. E pra mostrar como as ordens, elas são bem duras nesse sentido, né? Mas, enfim. Nami, outra que, nesse arco, fez o papel dela. Ela fez o papel dela. Ela não tem nada demais além disso. Deixa eu ver. Não. Cara, eu gosto dos momentos de ação dela no leilão, sabe? Elas lembram que ela consegue lutar, né? Eu gosto da ideia dela de... Não, eu vou conseguir salvar a Kemi. Do meu jeito, né? A gente tem a grana da Silver Bark, a gente vai entrar e a gente vai lutar por isso. E ela luta por isso o tempo todo. Ela tá mais ativa. Eu acho que ela é, inclusive, mais ativa do que o Brook e o Chopper juntos nesse arco. Sim. Porque ela luta o tempo todo. Ela tá o tempo todo tacando Thunder nas pessoas. Ela tá me jogando todo mundo. Caraca, mano. Isso dá um problema. E é maneiro, assim. Eu gosto do que o Oda trabalha com ela. Eu acho que é a personagem ideal pra fazer isso, porque ela sempre resolve as coisas do bando quando é pra pensar, sabe? Ela é a figura que mais pensa estratégias e ela pensa umas boas estratégias aqui a colar. Eu achei interessante o que o Oda fez com a Nami aqui. É legal, não chega a ser o que ela fez em Skype, por exemplo, que pra mim lá Skype no início lá, Jaya, ela carregou. Sim, ela carregou, ela tancou muito. Mas aqui ela tentou, então, só de tentar, aqui é um arco de tentativas, né? Porque tudo dá errado, né? Essa é a graça desse arco, todo mundo se fode. Então, é legal ver ela tentando, assim como o Luffy também, então, uma forte personagem. Ok, faz sentido. Terubito, esse é o... Esse aí é o irmão do Charles, que não importa, ele só tem 3 frases. Eu
vou colocar você no Ken, porque você... cara, eu poderia, tipo, você é a representação de... Calma, eu vou segurar isso pro outro Coquinha. O outro Coquinha, eu acho que ele pode fazer isso melhor. Sim. O mago! O grande mago! Grande Hawks. Cara, eu vou deixar você no B, mas não muito longe, não muito pra frente, porque seu poder é legal, você peita um almirante, você parece que vai fazer alguma coisa, você parece que vai, só que não foi. Né? Melhor do que muitos que não nem pareceu que ia. Gostei do seu poder, gostei do seu design, é um personagem legal, mas de novo, cara, ele apareceu pra apanhar. Apareceu pra jogar o charme dele, mostrar que ele tem poder e mostrar que ele existe. É isso, cheguei, fiz uma graça e vou embora. Só uma errata aqui antes de ir pro Bege. Aquele Terubito é o pai do Charles, e agora eu lembrei da cena dele, é a cena do cara lá da corrente, e ele serve como uma representação, né, do que vai vir os seus Terubitos, né? Que eles fazem, né? E aí tem o cara se explodindo. Então, beleza. Então a gente volta pra você e você é um S. Porque eu queria falar... Não só isso. Eu quero falar do Tenryubito. É um conceito maravilhoso que o Oda trouxe. No sentido de... o conceito... como ele apresenta e a função desse conceito. Não que o conceito de um Tenryubito é maravilhoso. Não. Ele é odioso. Um Tenryubito é feito para ser odiado. E que bom que ele faz isso muito bem. Porque você está fazendo... o reflexo de uma casta podre. É o reflexo de uma casta de nobres que são extremamente capacitistas, são extremamente elitistas. Tudo o que é de ruim que você pensa que um indivíduo dessa casta ele é de valores, por ele ser superior, ou se achar superior, e ter toda um esquema de governo que sempre prioriza e facilita tudo para eles e defende eles, é uma excelente representação dessa casta. O Oda fez isso muito bem. É para você odiar um Tenryubito, é para você achar extremamente nojento, mesquinho, é para você ter todos os sentimentos negativos possíveis por eles. E ele faz isso muito bem. E ele não faz por menores nesse sentido. É isso e ponto. Por mais que a discussão possa se desdobrar em algum momento, e não sei o quanto o Oda vai querer desdobrar em cima do que é um indivíduo de Tenryubito, não apenas uma casta do Tenryubito, porque um indivíduo é uma conversa, a casta é outra. Um indivíduo, ele pode nem ser tão mal ou tão moralmente questionável, mas o que ele representa e o papel que ele tem e a casta que ele tá e como isso cria uma desestrutura fodida em toda o mundo de One Piece, é uma conversa muito mais rica e muito mais longa, sabe? Isso é interessantíssimo. Os Tenryubitos existirem e por que eles existem e por que eles estão ali e o que move tudo aquilo, por que o governo mundial permite aquilo, por que sabe, te joga muitas dúvidas do porquê é assim, né? Mas eles primeiramente eles mostram que é assim. O porquê é assim, talvez a gente descubra depois. Mas eu gosto muito como o Oda mostra isso ser completamente questionável, moralmente questionável, e ninguém passa pano. Ninguém acha legal o que eles estão fazendo, ninguém acha plausível o que eles estão fazendo. Todos os nossos heróis, que são teoricamente bandidos, né, que são os errados, os ladrões, os piratas, eles são moralmente muito melhores do que todos os Tenryubitos, e eles são classificados como os vilões do mundo. Isso eu acho muito interessante, cara. Tanto que tem uma frase dele, que eu adorei, que é: esses caras não param de cometer crime. E o crime deles, libertar escravos. Porque nesse epicentro do mundo, isso é um crime.
Sabe? É muito Isso foda. é um crime. Cara, eu acho muito legal, inclusive, essa questão de um pensamento sobre moral e as regras de One Piece como elas são. Porque é interessante que quem está dentro da lei são os Teriubitos. E dentro desta lei, eles são os mais moralmente execráveis. Eu acho que é o Kid que fala isso, se eu não me engano também. Ele tem um momento lá que ele fala: caraca, eu sou pirata, mas eu não sou tão escroto quanto essa galera. Tipo, eu sou pirata e o escroto é vocês, alguma coisa assim. Eu falo, porque essa dicotomia que o Oda quis fazer com os Teriubitos é ótima. No sentido de narrativa. Não tô dizendo que os Teriubitos são bons, não. Não. Eles narrativamente têm uma função e ele cria de uma forma maravilhosa essa função. É odiosamente maravilhoso o que os Teriubitos são nesse mundo. Eu acho maneiro, mas tem um ponto aí que eu vou falar quando chegar o Charles, que é o grande terubito desse arco. Que eu acho que ele traz melhor essa discussão. Então, é por isso que eu tava pensando em trazer alguém pra eu elencar esse personagem como que carrega esse estandarte dos Teriubitos. Eu não sei se é ele ou o outro carinha que eu coloco ali. Cara, pra mim os dois são. Assim, porque Eu os acho dois eles conseguem representar muito bem em dois momentos diferentes do arco. Que eu acho que as discussões são outras, sabe? Sim, sim. Ok, faz sentido. Mas enfim. Esse daqui é o Capone Badge. O grande Capone Badge. Que é o Homem Fortaleza, né? O Homem Castelo. O Homem Castelo! Cara, porra, aí é foda porque eu vou falar, cara, gostei pra caralho do seu conceito, mas tu tem uma cena, cara. Duas, né? Você entendeu? Que é uma coisa que eu tô me questionando, porra, velho, eu vou descer você também, velho, porque, pô, legal, seu conceito é legal, você tem um embate bacana, mas você vai, aparece, faz uma graça e vai embora. E, tipo, um monte de pirata, tirando, sei lá, o Kid e o Lau desse arco, foi isso. A Bonnie que é a Bonnie, oi, aparecer, comer pizza, fez a galera ficar velha. Não, se bem que eles não falam, né, que é ela que fez isso. Dá a entender que é. Fala. Dá pra entender que é ela. Dá a entender que é ela. Mas isso vai embora. Tipo, pô, legal, você tá introduzindo um monte de personagem maneiro, com um monte de individualidade legal, designs legais, mas chega, faz uma graça e vai embora. Mesma coisa o Senhor Músico. Sabe? Mesma coisa o cara do Fortão aqui. E, nossa, ele é um cara do céu, legal, ele é fortão, tá, ele vem, faz a graça, vai embora. Diferente do nosso leiloeiro. Ele é sensacional. O leiloeiro é sensacional pelo mesmo motivo dos Terubitos. Esse cara representa muita coisa. E é muito sobre isso, inclusive, Sabound, né? Que é pra apresentar essa casta. E ele apresenta muito bem a galera que trabalha pra manter a economia de leilões, de escravo. Ele, inclusive, é um cara que gerencia muito bem esse leilão. Sabe, quando um pirata morde a língua, ele fala, opa, baixa a cortina aí, vai se tratar, dá um migué, ele tá fazendo show. Esse cara sabe o que ele tá fazendo, e ele é importante em fazer isso. Eu gosto do que ele tá fazendo aqui, gosto do papel dele, de novo, narrativamente falando. Que gostar do que ele faz, moralmente, obviamente não. Mas eu gosto como o que ele faz narrativamente. Eu gosto como ele faz a gente odiar ele e odiar esse contexto. Porque é bem escrito. Então, parabéns, Oda gênio. Ele é um ótimo personagem, né? Nesse sentido. Pô, aqui eu vou fazer uma coisa que vocês vão ficar puto, mas... Quem é Dom Flamingo, cara? Ele tá aparecendo há muito tempo, falando umas groselhas e indo embora. Cara, ninguém sabe quem é o Dom Flamingo até agora. Vocês estão esquerando, falando, não, esse cara é pica, esse cara não sei o quê, esse cara não sei o que lá. Legal, quem ele é? Não sei. Bom, dizendo sem spoiler, porque eu não quero estragar a experiência de você saber o que ele é, porque isso você não vai tomar spoiler de lugar nenhum, né? Cara, gosto do Dom Flamingo aparecer nesse arco, porque é o momento que
tá apresentando, sabe? Esse conceito desse mundo novo. Então, ele tá aqui e tipo, ter esses assuntos com a Marinha, com o governo mundial, de uma maneira de entender o que a guerra tá acontecendo, é bem representativo pro que ele é, sabe? Então eu acho bem interessante como que o Oda consegue dar um espacinho legal pra ele ser uma ponte pra guerra. Porque a guerra é totalmente sobre ele. Eu acho que o melhor lugar pra você saber sobre quem é Doflamingo é em Marineford e Dressrosa, né? Que é o arco que ele é antagonista. Porque são momentos que ele realmente antagoniza e que ele realmente, tipo, traz os debates que ele sempre traz. De tipo, pô, esse mundo é muito hipócrita, esse mundo é muito de aparências. E esse arco é sobre isso, sabe? Esse arco é o arco perfeito pra o Doflamingo fazer uma pontezinha. Porque ele é a pessoa que questiona isso. E ele tá no lado de questionar isso, sabe? Isso é muito legal. Então, gosto dele aparecer aqui, mas, obviamente, né? Quem é Doflamingo nesse arco que ele só teve uma fala, né? Exato, esse é o meu ponto. O outro tem no Bito aqui, o Coquinha, que toma o soco, que dá tiro. Nosso Charles, né? É o qual? Nosso São Charles, que pode ser Carlos também, né? É o Charles. Cara, enquanto o pai dele é uma representação do que é um Tenobito, ele é a execução de que é um Tenobito. E eu acho incrível como esse cara é nojento e grotesco. Ele não é pra ser gostável, ele é pra ser odioso desde o seu character design, desde as suas ações, desde tudo que ele faz. E quando ele toma o soco do Luffy, é a coisa mais satisfatória do universo. Ele tem um excelente papel de vilão. Eu diria que é um dos melhores vilões de One Piece. Eu acho que o Charles, ele é muito interessante, porque é o que eu falei do Luffy, né? Esse arco é o momento de que todas as expectativas que a gente tinha sobre esse lugar, que seria a nova Logtown, porque narrativamente Sabaody é a nova Logtown. É um lugar totalmente diferente, porque em Logtown, mesmo com toda a história que acontecia ali, ainda é a cidade que o Rei dos Piratas morreu, ainda é a cidade que reacendeu a chama dessa era de piratas, sabe? Então, tem todo um lado místico dessa cidade, um lado espiritual, assim, em relação a ser simbólico, né? Que é muito legal. O Luffy se sente muito feliz de estar naquele lugar. Você entende cada esquina ali como um lugar diferente, um lugar interessante. E aqui, pô, em Sabaody é um lugar totalmente opressivo, sabe? E o Carlos, ele representa essa opressão pessoal pra gente. Porque é muito fácil você setar um conflito de um lugar opressivo pro mundo, sabe? Você setar que um figurante tá sofrendo. Mas o Charles faz duas figuras que a gente se afeiçoou muito fácil nesse arco, que é o Hatchin e a Kame, sofrerem, sabe? A Kame por viver uma realidade que ela nunca esteve, sabe? Ela sempre foi segregada pela raça dela a nunca estar naquele lugar, a nunca curtir um passeio numa roda gigante. E ela consegue, sabe? Ela vai numa montanha-russa, ela vai numa roda gigante, ela curte a vida de um jeito muito interessante. E aí o Charles vai lá e quer uma sereia e vai atrás dela, sabe? E deixa isso tudo muito pessoal. E aí depois quando ele vê o Hatchin tentando impedir a Kame de ser levada, que é um ato que é do Charles, não é muito... O Luffy faz, mas é muito do Charlie ali, né? A galera fica assustada com que é um Homem-Peixe ali. Representa a opressão pro Charlie, pelo que ele é, sabe? Ele gosta de uma sereia, porque a sereia tem toda aquela mística que o Sanji tem, de, oh meu Deus, uma sereia é um ser maravilhoso, que eu vou atrás e fazendo coisas, né? Agora, o Homem-Peixe não vale de nada, pô, 10 milhões de beris, sabe? Tipo, tanto faz o Homem-Peixe. E aí ele chega e fala, quem é você, sua criatura? E atira no Homem-Peixe. Representa toda essa opressão para duas figuras que a gente é muito afeiçoado. Então, cara, quando vem o soco do Luffy nele, é um soco muito forte. Porque você entendeu quem é aquela figura na prática, como o Thunder disse. Então, cara, eu gosto muito do que o Charlie representa pra One Piece.
sabe? Que é essa figura um pouco perto do Spanaka, né? O Spanaka era muito isso, né? Essa figura totalmente inconsequente, que faz o que acontece e fala: papai vai me salvar nisso, a Marinha vai me salvar nisso. E é o que o Charles faz. E acaba que as coisas dão certo pra ele, no final das contas, né? Porque o bando do Chapéu de Palha é dizimado no final do arco. Então, cara, é muito legal. O que o Oda fez com esse personagem é sensacional. E o Oda sabe trabalhar maniqueísmo, que aqui a gente pode chamar de maniqueísmo nesse sentido, de um jeito muito bom. Sim. Né? Ele consegue trabalhar o personagem que é preto no branco, com muito contexto, com muito repertório, e só mostra o quanto que esse autor sabe o que ele tá fazendo. Principalmente quando ele tá falando sobre escravidão, que é o tema desse arco e dos próximos que a gente vai ver, né? Então, cara, Charles aí, para mim também é maravilhosamente. Sim. Nossa. Muito bom. O Bob Esponja. O Bob Esponja 2, no caso. Cara, tá, eu acho que ele tem um valor no começo, mas depois meio que vira uma piada, meio que... Ele vira o Uber da galera. Eu também não... eu não tô tão... Sei lá, ele é um pouco deslocado no arco, porque no começo é uma coisa... Tem a marra dele e tal. É o Minion de começo de arco que tem uma piadinha, tem a gag dele, legal. Depois ele vira Uber e fica só fazendo piada. Eu falo, tá. Em comparação a tantas outras... tantos outros personagens e contextos desse arco, ele fica esquecido no pagode, sabe? Ele, tá bom, é uma piadoca, faz a piada dele... E tá bom, é isso. Valeu, tchau, vai embora. Obrigado pelo Uber. E não cobrar pelo Uber. É meio que isso, sabe? Ela é a... Esqueci o nome. É isso. Hã? É uma boa piada, é isso, não tem o que fazer. Não, ele. Ela, eu esqueci o nome dela. É a... Cara... Boa... Putz, cara. Boa parada. Shaq. Eu esqueci o nome dela. O Shaq. Eu tô com o chat. Dona do bar. Ela não aparece tanto, na verdade. Tipo, ela é meio que um veículo pra trazer o que é importante pro arco. Né? Porque quem é importante é o tio. Ela é gente fina, tal, mas ela não... Ela em si, ela tá dando o contexto. Ela tá dando meio que a prévia de uma situação. Porque quem dá, de fato, as informações e quem tem uma conversa franca sobre o mundo e joga as peças na mesa é o velho. Ela não. Porém, é uma boa personagem. Ela executa bem a função dela. Acho que o B tá bom pra caramba aqui. Eu gosto de como ela representa essa figura enigmática, né? Sim. Que é o Reagan depois, mas o foco não é ela, né? O foco não é ela. O foco não é ela. Ela faz bem o papel dela, mas é isso. Eu não lembro quem é você. Nossa, também não lembro, não. Não lembro quem é você. Setomaru. Pô, cara... Ele é parte de um contexto não inteiramente bem apresentado ainda. E assim como muitos outros piratas vieram pra dar uma porrada e zarpar, ele também teve meio que um trabalho disso, só que do outro lado. Tem coisa que envolve ele, tem coisa que ele representa, ou que as funções dele, porém, ele veio como mais um Minion pra criar perigo, assim como, por exemplo, os pacifistas, né? Eu entendo que exista importância, eu sei que esse personagem vai ter muito valor, mas não agora, lá pra frente. Sabe, aqui, beleza, mais um personagem legal, com um certo poder, que diz que não fala nada, mas fala pra caralho. Esse conceito é legal. Mas até aí, todos esses no C são conceitos legais. Sabe? Sim. E é isso, sabe?
É o conceito legal que serve pra porrada e segue o jogo. E pra piada. E pra piada, sabe? Só que desses 4, desses 5 até então, que era do lado dos piratas, ele é do lado da marinha, sabe? Então, meio que a função é parecida, só que o lado troca. Sim. O nosso querido Papacu. Ele eu vou ter que pesquisar. O Papacu. Peraí. É o Papacu. Tem ele. É o Papacu. Sim. Cara, ele é uma piada de apoio pra Kemi. Ele funciona bem no começo, pra pelo menos introduzir ela, pra ser mais um brother ali no meio. Mas também não tem muito mais função que isso, sabe? Ele tá ali. Ele tá ali. Eu gosto do que ele faz em relação a setar que a realidade deles era essa. Isso não ia mudar, sabe? Ele traz um pouco de informação prévia, ele funciona um pouco como um fio dump inicial para o contexto de sereias, né? De Homem-Peixe. Uhum. E ele ajuda, é um personagem de apoio para fazer isso. Então é um personagem muito pontual a isso. E depois ele fica um tempo desaparecido, tem toda uma conversa sobre a culpa dele da Kemi ter sido sequestrada, mas, de novo, não acho que é um personagem ruim. Ele fez a função dele e tá tudo bem. Ele não tá sendo excepcional ou sobressaindo além da própria função dele, que eu acho que todo mundo do B é bem isso, sabe? No A, por exemplo, já subverte, porque é a função IA+, né? Então eu acho que o B é um lugar legal pra ele. A Kemi... A Kemi, ela já vai pro A. Ela já tem um papel mais interessante, não apenas como uma personagem, mas chega num momento que ela vira apenas o objeto em questão de ser precificado, né? E isso é muito triste pra ela, porque é sobre isso. Ela estar nessa situação, ela ser a princesa em perigo do arco, é horrível. É terrível, porque é um contexto tão merda que ela acaba vivendo que ela não tem como lidar com essa situação. E ver a sofrência dela, o desespero dela por estar à mercê de tudo isso, é muito forte. É bem forte. E nesse sentido, e tadinha dela, mas ela fez um papel bom nisso. Ser carismática, ser energética, ser bem inocente, e ela só queria viver a vida, ela só queria se divertir, ela queria curtir a nova amizade, ela queria conhecer um lugar que pra ela sempre foi mágico, mas proibido, e ela só tava tentando viver a vida, e por ela existir, ela acabou tomando um revés. Isso é muito triste mesmo, cara, e é uma pena que ela sofreu tudo que sofreu, mas dentro do mundo criado até então, é super coerente. Eu gosto como a Kemi, ela personifica essa questão da sereia, né? É. Que a crítica, ela é muito óbvia, né? Que as sereias valem muito mais do que os peixes e tal. E ela personifica isso, né? A gente vê, a cena do leilão é muito forte, cara. Uhum. E, tipo, quando todo mundo já tá pensando, não, a sereia, eu vou dar tal lance, não sei o quê. Aí o Charlie chega e fala, não sei quantos mil! E acaba com o rolê, tudo por conta do fetiche dele, sabe? 500 milhões. Sim, tipo, é muito forte, cara, nessa relação, né? É. Do quanto o fetiche dele levou ele a esse lugar, né? O quanto que essas sereias... É problemático você ter essa visão delas desse jeito, sabe? Do jeito que o Sanji o tempo todo tem, sabe? O Charles dá outra moral. Tanto que é um momento que o próprio Sanji fica puto. Que é muito curioso, porque diz muito sobre como o Sanji reagiria a um certo outro Sanji de outro arco. Mas isso aí vai ficar pra quando a gente for falar de Dia dos Homens-Peixe. Por enquanto, a gente só dá elogios a como que a figura da sereia foi bem colocada aqui pelo Oda. E, cara, é muito triste. É muito triste. Tipo, é sufocante, pô. Tipo, pensa se o Luffy não tivesse ali e não fizesse a merda que fez. Se o Rei não tivesse ali e não tivesse salvado ela. Cara, a realidade que essa menina ia viver, cara, é muito forte. É muito forte. Sim. Zoro! O Perdido.
O Perdido. O Perdido que se achou no final. E serviu muito pra... Ele aqui é o Power Gap, né? Porque ele tá ainda se recuperando de Thriller Bark. Ele tá perdidinho no pagode. Ele tem a função de ser o tanque. E quando o tanque tomba em um ataque, você se desespera. E ele fez bem essa função. Engraçado que, tipo, não é sobre isso, mas ele fez bem essa função de, cara, se você é o cara mais forte que a gente tem. Se tu tá na merda, a gente tá na merda também. Se você não tanca, quem que tanca? Né? Então acho que fez um bom papel de ficar doente, ficar dodói. E eu gostei da cena dele com a Bonnie, tá? Quando ele chega todo inconsequente. Ah, sim! Mas uma boa eu vou te cena. atacar. E aí a Bonnie chega... Te matei, meu Deus, meu irmão morreu. Ah, como pode ser? Tipo, desgraçado, olha a merda que você ia fazer. E ele entende depois a merda que ele ia fazer, porque o Luffy faz a merda por ele, né? Pois é. Frank vai pra galera pra cá, vai pra galera aqui. Ele também tá no meio do pagode, né? Luta quando tem que lutar, ajuda quando tem que ajudar, conversa quando tem que Descobre que o Kuma não é o Kuma, legal, mas enfim. Segue. Pois é, segue. Tipo, você fez o seu trabalho, parabéns, e segue o jogo, né? Kid! O Bucha the Kid! Cara, o Oda gosta muito desse personagem, cara. Gosta. Até então ele é só hype, mano. Ele é só hype, cara. Tipo, tu vê pelo visual dele, por tudo que ele traz, ele é muito expectativa, ele é muito hype, cara. Só que eu gosto de uma coisa. A cena que ele bate no pacifista e ele fala: eu acabei com o Chichibukai e Bartolomeu Kuma. Tipo, você já vê ali. Tá, esse personagem é o clássico pirata que quer se vangloriar. Sabe? Esse detalhe é legal. Ele é tipo Bug. Mas vamos ver como que ele vai se desenrolar com o passar do tempo. Até porque ele e o Bug são dois personagens que só foram apresentados até então, né? A gente não tem voltas deles. Ah, mas o Boguinha é muito melhor, tá? O Boguinha é espetacular. Esse daqui é um farmador de aura Edgelord. Mas ele não fica com o pessoal do C porque, de fato, ele tem um pouco mais de protagonismo nisso, sabe? Ele tá tomando decisões. O cara da faquinha vai pra cá. Vai pra galera. Vai pra galera. Tá bem deixando o C, conceito legal. Né? Tem um cara legal. Faz uma graça, vai embora. Lau, ele tem uma função um pouco parecida também com o Kid aqui. Dar uma farmada de aura. Falar algumas informações interessantes desse mundo. Trazer um pouco do contexto dele, mas, de novo, outro personagem muito introdutório. Ele e o Kid são a mesma coisa nesse arco, né? Sim. Tanto que eles sempre estão fazendo o mesmo papel, que é olhar pro Mugiwara e falar: nossa, esse é o Mugiwara? Nossa, olha como que ele é um rapaz atrevido? Meu Deus, eu vou sair dessa, sabe? Tipo, é mesmo que fala, sabe? Mas os dois, como personagens, são bem interessantes pra ser comentados posteriormente, não nesse arco. Pois é, esse arco é só a introdução, ele existe, tá aqui, o poderzinho dele é esse, e eventualmente a gente vai encontrar ele de novo. O urso, desculpa chat, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. O imediato do Lau. E pra você também, Gigantão tá ali. A Bonnie, eu já vou ter que colocar você próximo dos dois aqui. Eu acho que eu vou ter que colocar um pouquinho na frente. Não. Essa vai um pouco pra trás, porque você também não teve tanta função, mas o pouco que você apareceu já foi um pouco mais diferente. Até a interação dela com o Zoro, como ela se posicionou em cima de tudo isso. Ela se destacou diferente do Lau e do Kid, que estavam farmando aura. Ela tava dando outros indícios. Ela tava dizendo outras coisas. Então eu vou me abster do que eu conheço dela pra frente. Mas ela também foi muito introdutória. Muito introdutória. Aí eu acho que os três são a mesma coisa, sabe? Eu não consigo ver mais assim da Bonnie, porque ela essencialmente é uma figura que entendeu
como que o mundo funciona. Só que até então, o Lau e o Kid também entenderam, né? Tanto que eles falaram, vou zarpar daqui, porque eu sei que vai dar merda agora, sabe? Então, eles são um pouco mais consequentes do que o Luffy. Por isso que eles estavam entendendo aquele sistema, entendendo o que aquilo era culturalmente da ilha, e falando, nossa, esse mundo é podre, mas eu quero chegar até o One Piece. E é isso que me importa, sabe? E outra, eles não se colocaram alvos nas costas que nem o Luffy fez, né? Então... Sim. Né? Agora o velho. O velho... Opa, onde eu enfiei ele? Não. O velho, cara... O velho é o topo do A. Porque ele é o Infodump, mas ele vai setar novos parâmetros de mundo quanto à perspectiva, principalmente pro Luffy. Ele trazer o que foi o Roger, ressignificar a história dele, ou reexplicar a história do Roger, e trazer novas diretrizes, tanto de poder, quanto de responsabilidade, quanto do mundo em si, falar, olha, eu poderia dar tudo de mão beijada, mas qual é o valor disso se vocês não experimentarem isso? Então eu acho muito legal como ele seta a perspectiva certa pra você entrar no contexto do Luffy. Ou o Luffy entrar nesse contexto também. Ele já estava, tanto que ele deu um esporro da vida no Usopp. Faça mais isso, pelo amor de Deus. Ele merece mais esses esporros. E ele deu o senhor esporro pra dar um significado do que é ser um pirata pela perspectiva do Roger, sabe? E ele fez isso bem. Ele trouxe uma boa informação. Ele é um cara que tem uma aura. Ele tem um hack. Acho legal isso. Foi um bom personagem. Fez um ótimo papel. Ele é próximo à figura do Kaito em Hunter x Hunter. Obviamente. O Kaito tem o final dele, né? Logo de início. Mas, conceitualmente, ele é o grande amigo da recompensa da jornada do Gon em Hunter x Hunter. Então, você entende que o mais próximo do Gin que o Gon vai chegar é aquele cara. Então, tudo que ele fala é muito foda. E toda a cena que ele pra dizer sobre o mundo, você fala mais. Meu Deus, eu quero a informação, sabe? E eu gosto de como o Oda traz esse conceito pro Reigen, né? Porque ele é o mais próximo que tem do espelho do Luffy, né? O Luffy se espelha no Rei dos Piratas, ele quer achar o One Piece, ele quer viver essa aventura. E o Reigen, ele já viveu essa aventura. E diferente do Moria e do Luffy, né, que ainda tá pra viver, ele viveu essa aventura e sente prazer em lembrar daquilo, sabe? Ele é um personagem que olha pra trás e fala, cara, gosto daquela minha vida, legal como a gente viveu e tudo mais, mas acabou. E eu tenho que entender que o máximo que eu posso fazer pra vocês é dar as informações necessárias pra vocês não perderem o gás da aventura. Ele é uma das provas de que o Oda não esquece que ele tá escrevendo uma jornada, né, em alguns momentos. Porque em meio a todo esse Battle Shonen, essas lutinhas e todos esses conceitos de quem é mais forte do que quem, que o Kizaru é o almirante, não sei o que, ainda é uma aventura de procurar esse conceito que o Luffy entende como liberdade nesse momento. É um dos primeiros momentos que o Luffy fala o sonho dele na história. Né? Que ser o rei dos piratas é ser o homem mais livre do mundo. E é isso que eu quero ser, porque eu vivia preso naquela ilha, a minha mãe era... A mãe dele, no caso, adotiva, né? Era uma pessoa que me prendia nesse mundo, e o rei dos piratas é o cara que consegue conhecer todo esse mundo. Então eu quero ser essa figura. E é muito legal como o Reigen olha pra isso e fala, cara, é isso, cara. Siga a vida. E o esporro que o Luffy dá é um esporro muito satisfatório por Reigen. Porque ele podia dar a resposta. O Usopp perguntou, ele podia falar, não, é isso. Só que o Luffy chega e fala, não, eu quero viver isso. E aí isso faz o Reigen olhar pro Luffy e falar, cara, eu te respeito. Porque você tem o mesmo espírito que a gente tinha naquela época. Então, cara, esse personagem é fantástico, assim. Tanto que ele é o Jiraiya de One Piece, né? Ele representa esse grande mentor espiritual que vai dar sequência à nova geração, né? Sim. Que é o que o Jiraiya é em Naruto. Então, cara, eu gosto muito desse personagem.
E a apresentação dele revendo agora é muito legal. Ele consegue dar esse piso interessante pra One Piece e estabelecer muito bem o que vai ser até agora uma faísca da jornada que aos poucos a gente vai tendo recompensas. Justo. E por fim, não muito, não mais tão importante, porque, né, a gente fala muito sobre, mas a gente conhece pouco sobre, temos o D, né, o D. Roger. Ele serviu como uma escada por Eigen e tem momentos legais. Cara, é aquele negócio, eu coloco você do lado, ou coloco você no D, só pela piada, ou coloco você no Ken, porque quem é Roger? Quem é Gold Roger? Cara, a gente só ouve histórias, a gente não sabe quem é ele. E até mesmo ouvindo histórias de quem era o braço direito dele, ainda você fica muito sobre de caralho. Quem é esse cara? E é um dos mistérios que o One Piece vai cozinhar, porque eu não sei se em algum momento o Oda vai querer parar e contar uma história ou um momento da perspectiva do Roger. Sabe? Então, é interessante isso. É interessante. O Ken, pra ele, é meio conceitual. Porque quem é Roger? E eu gosto, cara, do Roger nesse contexto. Porque ele é muito mais do que o Luffy imaginava. Tipo, ele é o Rei dos Piratas mesmo, assim. Tipo, de você olhar o conceito dele de, cara, ele se sacrifica por algo maior, sabe? Ele se entregou. Só essa informação dele se entregou já dá um outro lado pra ele. Dá. Que é aquele lado da narrativa e traz todo essa discussão. Que é uma discussão de One Piece também, né? Ele é uma obra que fala sobre narrativa, sobre como aquilo vai ser moldado, né? A gente falou muito desse conceito de crime, que pros piratas é um crime fazer o que pra gente é o certo na história, né? Então tem muito essa questão de quem tá com poder naquele momento. E ele se entregou, ele fez a chama do One Piece, só que quem saiu na vantagem foi o governo mundial. Porque o governo mundial ficou com a narrativa de prendemos o grande pirata Gold Roger. Quando, na verdade, ele se entregou. Então, cara, é muito legal esse detalhe. E aos poucos a gente vai montando, como tu disse, tá? Realmente, demora um pouco pra gente entender quem é o Roger, mas eu acho que daqui a 100 episódios a gente já vai ter essa resposta. Porque o One Piece vai te dando pouco e pouco o que foi a jornada dele e te responde o que foi a jornada dele, né? Sim. A gente tem mais do que é o que ele fez, né? O que foi a jornada dele no céu, o que ele fez em tal lugar, em outro e tudo mais, que é o que acontece no pós-time skip. Mas no pré, o Oda, ele traz a resposta pra gente. E a resposta é muito boa, mas a gente tá muito longe mesmo. Mas pelo arco, cara, eu deixaria ali no ar junto com o Reigen, porque a discussão que o Rogen trouxe é muito foda. A discussão teve uma sobrevida que fala muito sobre o que o One Piece é e faz Sabaldi ter dois grandes temas interessantes. Que é essa aventura e essa questão da expectativa e realidade envolvendo o grande lugar do mundo, né? A gente tem um choque de realidade, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem um pingo de esperança de que existe algo legal nesse novo mundo. E esse pingo de esperança é destroçado pelo Kuma. Mas ele existe, tá ligado? Então é maneiro. Esses dois representam bem, assim. Agora vocês falaram que é uma coisa que eu tô querendo deletar esse negócio. Cadê o Hatch? Então, né? Porra, cara. Erramos. Já vamos procurar aqui Hatchman, Icon. Cara. Dá pra adicionar Dá aqui? um Ctrl-C, Ctrl-V. Dá. Tu pegar o Hatch. Dá pra fazer isso? Como que eu faço? Dá. Tu vai no Google, pega um Hatch, Icon, alguma coisa dele aí, uma imagem dele. Aí tu dá o copiar e aí tu chega lá embaixo e tu bota ele. A gente precisa dele, né? O homem do ar. Pô, cara, se ele não tá aqui, meu Deus do céu, né? Aí, eu mandei no chat aí. Pronto, já peguei aqui. Copiar e colar e bota lá embaixo. Vai lá embaixo. Ali, ó. Escolher arquivos, aí você aperta em cima e bota. Ah, tá. Tem que baixar o PC, peraí. Não precisa baixar necessariamente, é só que apertar no escolher arquivos ali. Mas ele não tá... toda vez que eu... não. Eu tenho que baixar mesmo a imagem, mas é rapidinho. O homem gigante, né, cara? O homem gigante. A gente tem que lembrar do
do que infelizmente não foi adaptado pro live action, mas que agora fez toda a diferença o fato dele não estar na história, né? Porque, nossa, ai cara, eu vou colocar ele aqui do lado da Kimi, porque ele representa o lado dos homens peixes. Ele é um cara extremamente carismático. Ele sofreu em Arlong, ou ele se aliou a Arlong, porque eu acho que esse meandro, inclusive, eu não sei se eles vão contar de fato o que aconteceu, por que o Arlong fez o que fez, como que ele acabou chegando ali. Se contou isso, me falha a memória agora, mas ele é o personagem, assim como a Kemi, que ele tá sendo oprimido por essa hierarquia de sistema, né? E ele fez barbaridades, porém, ele é o elo fraco dentro dessas barbaridades. Tanto que quando o Luffy vê ele, entende a situação, e o Hachi também tá tentando se redimir das coisas horríveis que ele fez, que ele sabe que fez, ele recebe uma segunda chance. Eu acho isso muito legal, cara. Muito, é muito representativo, importante. né? Porque... Não, pode falar. Não, pode ir. É porque nesse contexto, o Hachi, ele é uma figura que foi oprimida, né? E tem muito aquela ideia, né? Que eu vou citar Paulo Freire, lá vai. Se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E o Hachi não necessariamente é essa frase. Uhum. Só que ele é um sintoma disso. Porque ele não foi como o Arlong. O Arlong oprimiu. De fato, ele chegou ao ponto de botar a mão na massa. Sim. Tá ligado? Uhum. O Hachi não. O Hachi, ele foi uma bucha de canhão do Arlong. Então, tipo assim, ele foi pela eventualidade. Pô, os Piratas do Sol estão crescendo. Eu vou com eles. Por quê? Porque é o meu instinto de sobrevivência. Eu tenho que seguir a vida. E aqui ele repensa muito isso, né? Porque se pra West Blue, pra East Blue, né, no caso, ele era o grande algoz, pô, o algoz, pra ele se tornar o algoz, é muito pior, sabe? Então, eu gosto muito do como o Oda ele vai trabalhando, que o mundo dele é cinza nesse processo. Que certas coisas acontecem pela a brutalidade e a loucura que se torna aquele mundo, sabe? Onde piratas realmente se tornam esses grandes salvadores, né, nesse arco. Uhum. No caso aqui, o Hachi, ele demonstrou mais humanidade do que as figuras que não tinham cabeça prêmio, como ele, né? Isso é muito legal. E mostra também a evolução da Nami quando encontra ele, que é uma ideia que ela vê o Hachi e ela perdoa ele. De primeira, olha pra ele e fala, não, beleza, eu entendi que aquilo passou e que talvez você tenha passado por coisas mais complicadas do que de fato pareceu naquele momento. Uhum. Que são pontos, que são ganchos, né? Vão ser explicados eventualmente. Como tu disse que gostaria de ver essa explicação, ela vem. Só que ela vem no post-time skip. O jeito que ela vem é sensacional. Uhum. Eu adoro o flashback, acho incrível. Mas isso a gente só vai conhecer se o chat patrocinar até lá, né? Mas é bem legal. O contexto do porquê os Piratas do Sol foram os Piratas do Sol é muito legal. Apesar do live action ter adiantado. Só que o live action adiantou de uma forma errada, né? A forma certa é o jeito que o Oda faz. Pois é, eu tô me questionando, porque ele é um personagem muito chave, cara, pra trabalhar esse tema. Eu tô um pouquinho preocupado como que vai ser dali pra frente no live action, mas isso daí é um problema futuro. Ainda dá pra fazer. Eu ainda acho que live action consegue trabalhar o tema em questão, eles têm capacidade pra tal, mas tirar o Hachi do começo, eu não sei. Vamos ver o que eles vão fazer lá pra frente. Mas é isso, cara. Essa foi a tier list de Sabaody, né? Que todo mundo falava Sabaody, aí a gente foi pra dublagem, é Sabaody, aí quando você entende Sabaody, que o lugar gera sabão, aí você, sabão de não sei o que, mas é sabão de alguma coisa. Eu já vou descobrir, porque tem um Monk de Luffy, né? Tem o Gold como é? Gold de Roger, tá certo? Gold Roger. Gold Roger.
Tem o Dragon também, que é de Dragon, e a gente vai descobrir do que é o sabão. O sabão é de alguma coisa. E tem um detalhe também, né? Nesse arco tem o Tralfagar de Lau. Verdade! Ele também é um D. E tem o Saúde também, que é o gigante da Robin. Então, tem vários aí, ó. Tem muitos Ds aí. E o sabão também é um D. É um D, eu não sei. Português de Ace, isso, perfeitamente. É verdade, é verdade. Mas é isso, cara. Um bom arco. Gostei bastante. Ele poderia ter sido um dos melhores, mas eu acho que ele tem um pouquinho de gordurinha nas lutas que ele traz, mas isso a gente vai falar em outro vídeo, quando a gente for falar, de fato, do arco de Sabaody. E é isso. Deixa o joinha, compartilha com todo mundo. Se você gostou, tá aqui. Você dá like, né? E coloca nos comentários se você também faria essa lista, né? Como ficaria a lista de vocês. E um bom anime. Até a